Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário vocês estão me assistindo. Provavelmente à noite, né? Porque é a hora que a aula sai, nesta quarta-feira. Mas, enfim. Meu nome é Tarcísio, eu acho que vocês sabem bem. Eu sou monitor de Física e Matemática e também Filosofia. Eu acho que é a primeira aula de Filosofia que eu estou dando, porque anterior eu pedi para Vitor, eu tive que ser substituído por Vitor, porque eu tive alguns problemas de internet. Mas enfim, é, a aula de hoje é um assunto extremamente importante, faz parte do conteúdo de filosofia moderna, mas é um assunto que, além de ser intrigante, eu diria, é um assunto que é muito corriqueiro nos vestibulares, provas e por aí vai. Então é muito importante que vocês, se tiverem dúvidas, venham tirar conosco, no caso eu, Vitor ou a Nicole, que são seus monitores, e fazer exercícios, porque é um assunto que é sempre bom saber bem, entendem? Mas é esse o fato. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana e bora pra aula, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o contexto de modernidade. Ah, Tarcísio, mas por quê? Por que a gente tem que entender esse contexto? Porque é extremamente importante que a gente tenha a noção da linha do tempo. Ah, como assim? Por exemplo, durante a ditadura militar no Brasil, a gente estava num período de regimes autoritários ao redor do mundo. E tinha esse contexto forte. Se bem que mais no começo, né, se você parar para pensar, que no contexto mundial tinha regimes autoritários na França, na França não, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha. E se a gente for parar para estudar um assunto, o contexto ele é indispensável. Então, para a gente trabalhar o conceito de racionalismo e empirismo, esse daqui, a gente tem que entender o que se estava acontecendo durante o século XV ao século XIX, que foi um período da eu sempre esqueço o nome, é um período da história chamado Renascimento. Acho que todo mundo já ouviu falar. Inclusive a arte que Vitor. Abrindo parênteses, esse slide foi feito por Vitor, tá? Professor Vitor. Vitor colocou aqui que é o Renascimento. Que, inclusive, a primeira arte que foi colocada lá no slide anterior, ela é uma obra de Da Vinci. Que foi um grande. Eu não sei nem como definir Da Vinci, porque ele não era só pintor, ele era, sei lá, engenheiro e tudo mais. Ele além de ser um grande artista, ele era uma mente brilhante. Mas enfim, durante o século XV ao século XVII ocorreu esse movimento, mas qual era a ideia do Renascimento? Era sair do teocentrismo, ou seja, desse centro que era o Deus, ou seja, esse estudo específico voltado a Deus, se a gente for voltar um pouco atrás, vendo a escolástica, a patrística, e a gente vai adentrar no como o homem de ele pode ser utilizado como um centro de tudo. Tanto que a gente for analisar a morfologia, teocentrismo é Deus no centro, né? Teos, centrismo, que é tipo Teos, Deus, centrismo, centro. E assim também para o antropocentrismo, que é o homem e o centro, né? Como o centro de tudo. E indo por esse ponto de vista, tirando mais esse sentido teológico, colocando mais o sentido do homem, surgem novas ciências, que é a astronomia, a matemática e física. Se vocês já perceberam, mas anteriormente a esse período, tudo era conhecido como filosofia. Não como filosofia como se é dito hoje em dia, mas tipo, filosofia abrangia isso tudo. E ao longo do tempo, a gente vai destrinchando a filosofia em várias partes. A astronomia, a matemática, a física, a química e tudo mais. Inclusive, vocês vão ver em química não sei se vocês já viram, mas é atomística. Em atomística, as primeiras pessoas a desenvolverem a ideia do átomo foram filósofos, pré-socráticos inclusive, que é Demócrito e Leucipo. Então, a gente vê que a filosofia ela é meio que a mãe dessas ciências. E foi daí que começou a surgir o interesse pelo método. A partir desse ponto de vista, o método tornou-se extremamente importante, esse interesse exacerbado. E também com isso veio a epistemologia, que seria meio que
sentido natural das coisas, de modo geral, se vocês puderem caracterizar como isso, mas epistemologia seria meio que definir a origem disso, entende? Porque é um assunto que a gente depende muito desse conceito. A gente percebe o quão importante é, a gente vai perceber isso ao longo da aula, mas inclusive a gente pode caracterizar essa ideia de epistemologia como teoria do conhecimento, só para deixar claro aqui. Então, se a gente fosse caracterizar a epistemologia, é a teoria do conhecimento, direto. Porque, se a gente parar para pensar, o conhecimento é a origem das coisas. Como assim? Na realidade, não o conhecimento, mas a dúvida, porque a dúvida gera o conhecimento. E eu vou explicar isso mais para frente. E com isso surgem esses dois conceitos aqui que são extremamente importantes para essa epistemologia, que é esse estudo do conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo. Que eles meio que determinaram visões para a construção do conhecimento. Vou passar de slide aqui. Mas antes de adentrar no assunto, temos também essa mudança na era moderna, ainda concluindo, né? Que foram as grandes navegações, descobrimento do novo mundo, revolução comercial, burguesia e capitalismo. E só dando uma informação, o capitalismo ele entra mais perto do final dessa era moderna, porque até lá a gente via essa questão da burguesia, que era extremamente forte, somente trazendo nas realidades francesas e inglesas da época. Mas vocês vão ver isso em história. Formações de monarquias nacionais também e reforma protestante. Isso aqui é só para contextualizar o contexto. Contextualizar a situação da época. Porque o contexto, como a gente diz, não só aqui, mas sei lá, em direito, por exemplo, em química, qualquer coisa que seja, física, por exemplo, o contexto é extremamente importante. Com racionalistas, a gente inicia com Copérnico e Galilei. Por que, que a gente tem essa ideia do antropocentrismo? Porque antigamente é um conceito muito relativo. À época, Copérnico e Galilei, eles foram, digamos que à frente do tempo, porque eles, por mais que eles fossem cristãos e tudo mais, eles tinham uma percepção e o desenvolvimento científico voltado para a área contrária à igreja, se a gente parar para pensar. Como assim? Copérnico ele era matemático, astrônomo, médico e cônego da Igreja Católica. Porém, ele que desenvolveu a teoria heliocêntrica. O que para muitos foram um choque. Teve alguns probleminhas e tal na época, que vocês já imaginam como é o poder da Igreja Católica, ainda mais um cônego. Então, teve esse probleminha, mas foi a partir desse ponto de vista que a gente percebeu que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Anteriormente a isso, a Terra que era tudo conhecido como geocentrismo, né? Porque a Terra que era, como é que eu posso dizer, a Terra que era vista como esse contexto de ser a coisa mais importante. E Galilei, ele também tinha essa ideia, só que ele que criou o telescópio e ele que desenvolveu a partir dessas teorias de Copérnico também. Não só a partir dele, mas muitos outros contextos. Por isso que ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Ah, Tarcísio, mas ok, eu entendo como que eles foram e o quão importante eles foram. Mas o que é racionalista? A gente pode pegar pela morfologia do nome. Racionalista, a gente pode compreender, de fato, que é algo voltado mais à razão. Ou seja, um conhecimento mais científico da coisa, entende? E passando disso, a gente vai direto para um cara que é excepcional ao mesmo tempo que nem tanto, pelo menos no meu ponto de vista, que é Descartes. Ele foi filósofo, matemático e tudo mais, e ele foi conhecido como o pai da filosofia moderna. Por quê? Porque a partir de seus estudos, a gente pode desenvolver uma parte mais da filosofia nessa era. Ah, como assim? Se a gente voltar no slide anterior, a gente vê que. Deixa eu voltar aqui. A gente vê que os filósofos anteriores, não eram bem filósofos, eles traziam mais o contexto científico. Descartes não, ele também trazia além do contexto
filosófico, ele trazia um contexto científico, e era meio que a união dos dois. Por isso que é o pai da filosofia moderna. Se a gente parar para pensar. Eles teve como conteúdo um método seguro, que é a verdade, que é incontestável, ou seja, o ideal matemático. Vocês têm aquela ideia de que contra fatos não há argumentos? Pronto, o mesmo esquema. E são 4 regras para um método cartesiano: evidência, análise, ordem e numeração. Tarcísio, eu não... a gente está perto da prova, entre aspas. Como é que eu vou entender isso tudo? Vai pelo... Porque as palavras são, de certa forma. Evidência seria o conteúdo, assim, a ser estudado. Análise, a análise desse conteúdo. Ordem, ordem é a organização disso, e a numeração segue o mesmo ponto de vista. Se vocês levarem para um ponto de vista mais diferente, podemos dizer assim. Então é a partir daí que a gente tem esse conceito de filosofia moderna, a partir de Descartes. Ele é um tanto polêmico, vocês vão entender por quê. Claro que não tanto quanto filósofos contemporâneos, tipo Nietzsche ou Sartre, ou até mesmo Hobbes, o contratualista e tudo mais. Mas ele realmente tem um... eu vou explicar. E Vitor colocou essa seguinte slide que eu achei maravilhoso, que é, imagina só, tudo que você vive é uma mentira implantada por aliens na sua cabeça. E tem essa ideia da busca do conhecimento. Ah, por quê? Porque o conhecimento ele vem a partir da dúvida. E isso é uma dúvida, isso é um questionamento que, inclusive, pode ser um tanto curioso, mas é extremamente... Eu não sei como definir. Eu acho que curioso tá bom. Que são essas ideias de... Na realidade, você está vivendo a realidade ou não? Então questione. Aí a gente tem essa maravilhosa foto da Gretchen aqui dizendo finge que eu não existo, indo de contra o próprio Descartes que dizia que penso logo existo. A Gretchen aborda um novo conceito, que é o finge que eu não existo. Ou seja, estamos desmentindo Descartes. Mas enfim, por que isso? Porque a gente tinha essa dúvida de tudo. E tem esse contexto de dúvida metódica, que é extremamente... É uma coisa que eu diria que talvez é atual. Não sei se eu posso definir como atual, mas o conceito de dúvida metódica foi extremamente importante para o desenvolvimento filosófico da época. Porque o método da dúvida, ele foi um instrumento associado por Descartes que ele dizia que tem vários tipos de dúvida, né, nesse contexto. Essa dúvida ela pode ser entendida como uma ferramenta para a prova da existência da verdade absoluta. Por isso que é a dúvida metódica. Se a gente for levar pelo conceito, método e tudo mais. E além disso, ela é a partir que ele defende aquele dogma que se viu como base para a solução de problemáticas do indivíduo e do mundo ao seu redor. Faz sentido? Talvez. Para Descartes, fazia. Eu não acredito muito porque eu não acho que essas dúvidas vão resolver o nosso problema ao redor, nem tudo mais, e nem esse contexto em si de tudo regir a uma coisa. Afinal, a única certeza que temos é a dúvida. Ou, se a gente vai ver mais pra frente, com o empirista, eu acho que é Bacon, não, David Hume, ele dizia sobre a questão da incerteza. Mas enfim, como é que a gente sai do pensamento e, e consegue recuperar um mundo do qual a gente tinha duvidado? Porque se a gente parar para pensar, tudo é mutável nesse ponto de vista. Então, o que a gente pensava de acordo, ele muda ao longo do tempo. Porque, vê só, eu tinha uma folha de papel, eu amasso, se eu abro novamente, eu posso utilizá-la não do jeito que ela era, mas com um sentido novo. Ou seja, inutilizável. Ou não. Então, tem esse ponto de vista aí também. Inclusive é uma reflexão que eu deixo para vocês. Passando, a gente vem para... Continuando a ideia de Descartes, que ele diz que ele chega à conclusão de 3 ideias claras e distintas: as inatas, adventícias e factícias. Tarcísio, eu não tenho tempo para estudar. Qual o bizu que tu dás? Inatas. Vem com a gente, ou seja, a gente nasceu com essas dúvidas inatas. Adventícias são que a gente cria a partir do nosso subconsciente. A gente leva pra, não do subconsciente, mas da nossa mente, podemos dizer assim. E factícias são os fatos, são verdades absolutas. A gente parar para pensar, né? Ou seja, se são fatos, e tem aquela ideia de contra fatos no argumento. E para Descartes, apenas as ideias que se encontram no espírito são ideias inatas. Deus também é uma ideia inata. Como assim? Para Descartes, esse conceito da ideia de um ser divino, ele vem com a gente. Então, a gente pode concluir a partir do pensamento dele que Deus, ele, para Descartes,
ele é um ser que já veio com a gente. Então, ninguém inventou, ele veio com a gente quando nasceu. Não é tipo um fato assim. Isso é até um tanto curioso, porque como assim uma ideia. Essa ideia inata não pode ser factícia? Não, porque as factícias são provenientes da nossa imaginação e são uma combinação de imagens fornecidas pelos sentidos retiradas da memória, cuja combinação nos. Como é que posso dizer? Ela nos permite representar acho que coisas que nunca vimos, entendem? Então por isso que não é inata, porque inata esse conceito já é bem definido. Eu acho que eu me enrolei ao falar da adventícia, porque eu sempre troco. A tipo, essa ideia adventícia são aquelas que nos chegam a partir de sentidos, e as factícias são provenientes da nossa imaginação. Ou seja, as adventícias seria tipo aquilo que é palpável, e as adventícias não. Enquanto as inatas, elas já são ideias que nascem com a gente. Eu acho que agora ficou mais claro, eu me enrolei muito pra falar. Porque eu lembrei de outro conceito, me perdoe por isso. Indo mais à frente, voltando mais no bichão Descartes, ele dizia que Deus só existe na nossa mente, por isso que é uma ideia inata, porque ele nasce com a gente. Então, o que garante que representa algo real? Entendem? Porque se ele parar pra pensar, Deus não é um conceito comum. Ah, beleza, que muita gente tem, mas não é um conceito comum para todos. Não é algo que todo mundo pensa igual e tudo mais. E primeiro que essa ideia de Deus ela é variável. Ela é mutável, então não faz sentido. E ele por isso que eu digo que ele é polêmico, nessa parte da prova ontológica da existência de Deus. Sim, Descartes tentou provar a existência de Deus. Conseguiu? Para ele sim, para mim não. Para muitas, na realidade, não tem como definir a existência de um ser metafísico a partir da matemática, entendem? Então, é por isso que eu digo que ele é um tanto polêmico, porque essa ideia é um argumento que defende a existência de Deus. E tem os réis cogitantes e tem os réis existência, que são a coisa pensante e a coexistência. Que tá claro aí, né? Não é algo complicado, é bem simples de entender. Essa ideia de réis cogitantes é o corpo que na realidade é a mesma matéria, ou seja, como é que eu posso dizer? Lembra da ideia do cogito do penso logo existe? Pronto, tá no mesmo esquema. Inclusive a ideia de penso logo existe é que tipo, se a gente pensa, logo a gente existe. Então não tem como negar nossa existência. Tem a extensão, o movimento que é Deus e o dualismo do corpo-consciência. São conceitos abordados por Descartes. Passando, a gente vem para o empirismo. Que o famoso Francis Bacon. Esse meme é maravilhoso, mas eu não vou tirar meu foco porque eu não tenho muito tempo. Bacon ele queria libertar um homem de preconceitos, fantasias e superstições. Essa é a ideia de Francis Bacon. Ele dizia que um método ele propunha um método adequado para que conseguisse possibilitar aos homens um conhecimento mais sólido. Com isso também ele chegou a essa teoria dos ídolos. Ele chamava essa ídolos do pensamento como ponto de partida para estabelecer esse método adequado, que voltados a grandes áreas da filosofia. Aí tem esses três que eu vou tentar resumir de forma geral, os ídolos da tribo. E os da tribo, eles fazem parte da tribo humana e eles pertencem à nossa natureza. Como assim? A tendência humana de buscar a compreensão dos fenômenos à sua volta. Então, por exemplo, o Sol é um exemplo disso. O Sol aparece para nós todos os dias. O movimento que chamamos ao nascer do Sol, nós criamos. Então, um vínculo causal que diz que o Sol nascerá todos os dias. Isso é a ideia de tribo, ou seja, esses ídolos criados pela tribo. Na caverna, temos uma individualidade que circunda todas as pessoas e que nos aprisiona. Se a gente levar o contexto de Platão, claro. Quando Bacon recorre a imagem dessa caverna, é voltada diretamente à ideia de Platão, da alegoria. Ou seja, nós somos impelidos então por um ímpeto de confiar cegamente nos sentidos dos corpos, ou seja, aquelas imagens representadas. Tem os ídolos do fórum ou do mercado, que para ele nós temos e nutrimos a vida pública, que
faz parte da concepção de nossa vida. Ou seja, essa vida pública é regida pelas regras de uma espécie de um jogo de linguagem, que por sua vez pode se colocar como um entrave para o verdadeiro conhecimento da natureza. E tem um ídolo do teatro, questões morais, costumes, tradições, religião e tudo mais. Esse teatro é o teatro humano e o respeito incondicional a esse teatro se coloca como uma espécie de barreira para o verdadeiro conhecer, ou seja, essas teorias, esses ídolos são os que nos impedem de conhecer de fato o verdadeiro conhecimento. Mas vocês percebem que não é tão científico quanto os outros conteúdos? Vocês conseguem ver a clara diferença entre os empiristas e os racionalistas. Indo para os racionalistas, já quem está seguindo a linha do tempo, temos Spinoza e Leibniz. Spinoza, ele explicava que Deus era o único motivo da existência de todas as coisas. Tarcísio, mas como que ser racionalista, já que você tem um conhecimento mais científico, mais estudado da coisa e não indo por sentidos? Porque Spinoza meio que estudou isso diretamente. Assim como Leibniz. Leibniz, inclusive, detalhou melhor, que foi a teoria das mônadas. Mônadas em si, elas são as substâncias simples e diferentes de si, sem extensão, indivisíveis e eternas, seguindo as unidades primárias do universo. Isso recorre muito aos pré-socráticos. Vocês lembram que a filosofia clássica está bastante presente aqui? Tanto na ideia de Bacon, quanto na ideia de Leibniz. Ele dizia, se você levar o conceito de átomo, e para ele Deus é a mônada das mônadas, e essa que mônadas, para quem não, relembrando o que eu falei há 30 segundos atrás, é a substância simples e primária. E essas mônadas e todo o corpo essas mônadas compõem todos os corpos, almas e tudo mais. E a nossa alma é a mônada dominante, entendem isso? Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Tem os empiristas, o grandioso John Locke, que tem a crítica direta a Descartes, e ele construiu essa ideia da tábula rasa. Nós não nascemos com ideias premeditadas, por exemplo, a existência de Deus que já nasce com a gente. Nós não temos essa ideia das ideias inatas. Nós somos uma tábula rasa que somos construídas, ou melhor, somos escritas ao longo do tempo a partir de nossas sensações. E para isso, duas fontes possíveis para nossas ideias são as sensações e a reflexão. As sensações são primárias e secundárias, e também vem a reflexão a partir dessas sensações. Aí tem as ideias simples e complexas, e o intelecto ele constrói as ideias sem valores práticos, mas sim cognitivos. Como assim? A gente não tem um valor mais estudado, mas sim um valor que é a partir da cognição, entende? E para ele, o nada não existe. Logo, Deus existe. Para mim não faz sentido nenhum. Não pelo fato de ser ateu, mas porque se a gente voltar à ideia de Leibniz, faz muito mais sentido que, sei lá, a de Descartes, que pra mim é o ultraje, e também essa ideia de muito vazia, do puro não existe. Logo, Deus existe. Sei lá, é muito Nietzsche, se você parar pra pensar. Não tem nada a ver com Nietzsche, porque Nietzsche tem uma função muito mais aprofundada. Se bem que a ideia de Locke em si ela é aprofundada, mas não tanto. Locke também é importante para o liberalismo. A ideia do liberalismo que nós temos atual, de ideia de propriedade privada, veio a partir de John Locke. É uma ideia extremamente importante, eu acho que foi ele que é, por isso que ele é conhecido como pai do liberalismo, que é a partir dele que a gente tem essa ideia, tanto Adam Smith e tudo mais. E passando, continuando os empiristas, a gente tem David Hume, que pra mim é um dos caras que mais me influenciou. Porque para ele, o conhecimento tem um início pela percepção individual, que se dá por impressões e ideias. Ele questionou o princípio da causalidade, e para ele, regularidades causam raciocínios enganosos. Só que a ideia que eu mais gosto dele é a única certeza que temos, que é a probabilidade. Vocês lembram que eu disse que pra mim, não sei se eu falei antes, mas as duas certezas que temos é a morte e a incerteza. É algo que eu levo pra mim. Que a única coisa certa é o incerto, a probabilidade. E é isso que eu acredito. Então, eu sigo muito esse conceito de Hume, por isso que Hume... Eu até pesquisar uma frase dele, inclusive eu estou até pesquisando, que é uma frase muito boa. Eu vou pesquisar, deixa eu só pausar aqui que eu vou pesquisar essa frase. Achei a frase, todas as... Voltando, desculpa esse ato, mas enfim. Ele dizia que todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações de nossas mais vivas impressões ou percepções. Isso pra mim define
o empirismo de modo geral. Por isso que eu acho que Hume foi tão importante. Por isso que eu gosto tanto de David Hume. Então, é um filósofo que eu digo, esse cara vocês não irão se arrepender de estudar mais a fundo. Pelo menos é o que eu gosto, né? Tem gente que prefere Descartes e tudo mais, mas enfim, cada um com a sua opinião. Eu amo Descartes porque a gente usa muito método cartesiano em engenharia e eu sou da área de exatas. Então, tem nem como, né? Mas, na parte filosófica de Descartes, dói o coração. E passando para o próximo, tem essa pergunta aqui, ó. O que nos garante que o Sol se levantará amanhã? E tem essa que eu falo, amanhã tem mais. Eu vou dizer a vocês que garante. Essa pergunta aqui pode não fazer sentido, mas eu vou dizer pra vocês agora. O que garante que o sol se levantará amanhã é Renato Russo, que ele diz, mas é claro que o sol vai estar claro amanhã. Ok, foi uma piada horrível, perdoe-me por isso. É por isso que eu vou passar direto pra questão. Aqui tem uma questão. Eu acho que eu não tenho muito tempo, porque, aliás, eu não tenho muito tempo mesmo, então eu só vou fazer essa questão, inclusive, na real eu vou fazer duas, pra ajudá-los. Eu recomendo que vocês pausem a aula aqui agora e tentem responder essa questão, porque eu vou dar o bisu direto. Pausou? Pronto. Se não pausou, também tanto faz. Eu não vou ler os dois textos, por quê? Porque. Eu espero que vocês tenham pausado e lido. Porque, tipo, eu não precisa ler os dois textos. Você vê que aqui tem uma. Eu esqueci o nome disso. A bibliografia tem o nome, Descartes. O que a gente sabe? Empirismo. Empirismo não, eita, perdão, racionalismo. E aqui também Descartes, e a gente já vai direto para a questão. O que a questão diz? A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se... Vamos lá, o que a gente tem que grifar aqui? Deixa eu limpar isso aqui. Eu vou trocar... É só trocar a canetinha de cor, né? O que a gente precisa grifar aqui, Tassi? Você me pergunta. Eu espero que vocês estejam perguntando. Esse aqui, ó. A exposição e análise do projeto cartesiano, a gente já sabe que é racionalista, indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento. Ou seja, ele quer reconstruir a partir de valores pautados. Aí, se vocês quiserem ler novamente o texto, ok, eu já iria direto para a questão. Então vamos lá. O que a primeira questão diz? Deixa eu limpar isso aqui. É a primeira letra, né? Essa ideia de Descartes, ela retoma o método da tradição para edificar a ciência. É isso que a questão quer? A questão quer que isso viabilize a reconstrução radical? Eu acredito que não. Então a gente já corta esse slide aqui. Letra B. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias de concepções. Tá aí um ponto, né? A gente tem que observar. Afinal, ele questiona de forma ampla e profunda a essas ideias e concepções. Investigar o conteúdo da consciência dos homens menos esclarecidos não tem nada a ver. Isso aqui vocês nem precisam ler essa letra C, ridícula. Letra D. Buscar uma via para eliminar a memória dos antigos saberes ultrapassados. Vamos deixar isso aqui porque é bom para discutir, né? Pode ser também, quem sabe. Ou encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Extremamente errado, ridículo. Pulem isso aqui. Por quê? Porque qual é o princípio do conhecimento? O questionamento. Então a gente não pode ignorar o questionamento, sendo que ele é o nosso norte. Então a gente vai ignorar essas A, C e a D. Qual é a letra certa disso aqui? A letra B. A letra B é a letra certa daqui. Ah, Tarcísio, mas por que a letra B é certa? Porque ele quer reconstruir, quer viabilizar a reconstrução do conhecimento. E ele não quer buscar uma via para eliminar a memória. Por mais que seja radical, ele não diz eu quero eliminar a memória. Não, isso não é o princípio do conhecimento. Então, a gente vai colocar aqui, xizinho, 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 letra B. Tem isso aqui, eu vou terminar por aqui. Eu vou deixar o gabarito dessa questão aqui, eu vou até mostrar, que é a letra E. E eu preciso parar por aqui, porque já deu meu tempo de aula, né? Eu enrolei muito, desculpe por isso. Mas no mais é isto. Essa questão aqui é só vocês pausarem, lerem direitinho e aqui já está o gabarito, eu coloquei direto. Qualquer coisa, se vocês não entenderam o conteúdo, essa questão, venham falar comigo. Bom, no mais é isso. Tem outras questões aqui e tal. Se vocês quiserem pausar para ver,
tem as referências bibliográficas e tem o assunto. Obrigado por ter assistido a aula. Perdoem pela velocidade que eu tive que terminar. E eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Qualquer coisa é só me chamar ou chamar os outros monitores. A Nicole ou o Vitor, que são excelentes monitores. No mais é isto. A aula ficou um pouco longa. E é isto. Descartes está vendo que você está a ignorar o método cartesiano e não está duvidando da verdade. Afinal, para ele, você tem que duvidar dos fatos. Isso segue muito uma linha. Esqueci o nome dele. Platônica. Que é patético. Maravilhoso mesmo. Mas é isso, estamos ou não vivendo uma realidade?